Alegria, alegria, as palavras têm energia. Com o nosso pensamento e com nossa imaginação, podemos materializar o sentido para as palavras. Participe dos nossos encontros, se inscreva e compartilhe nossa construção de conteúdos para a evolução humana. Você está no canal certo, no canal em construção de conteúdos para a evolução humana. Eu sou o professor Israel Kujava, tenho algumas décadas de atuação na educação como professor da educação básica, do ensino superior, e estamos em parceria com um grupo de amigos, de companheiros, construindo esse espaço que tem um nome provisório de construção de conteúdos para a evolução humana. A ferramenta do mundo digital nos assusta, causa ansiedade em muita gente, mas agora, com a pandemia, com a necessidade do distanciamento físico, nós podemos ter essa maravilha, querida amiga professora Ana Carolina, de nos encontrar. Querido amigo, grande líder, Carlos Eduardo, de poder nos encontrar. Veja só, nós estamos nos encontrando, apesar de não estarmos no mesmo espaço físico. Entender isso não é pouca coisa, isso não é banal. Bem, nas segundas-feiras a gente aprofunda o debate sobre o mundo digital, porque hoje, por sugestão da Ana Carolina e do Carlos Eduardo, nós vamos conversar sobre discurso e prática responsável. Temos aqui uma professora da UERGS, colega minha na educação quando ela era professora do Estado. Muito bom poder te encontrar. E nós temos aqui também um ecologista. Que qualificação, hein, Carlos Eduardo? Que qualificação. Penso que a época que nós estamos vivendo, ela é muito desafiante, em especial porque ela propõe, se não determina, que a humanidade repense a sua relação com a natureza e com o conjunto dos seres vivos. Não quero me alongar, quero apenas reforçar que a dinâmica dos nossos encontros, meus ilustres convidados, tem uma perspectiva de 3 rodadas. Na primeira rodada, vocês anunciam, caracterizam o local de fala, anunciam o tema. Na segunda rodada, vocês passam a mensagem que desejarem. E uma terceira rodada para concluir. Antes de passar para a Ana Carolina, queremos agradecer as pessoas que estão interagindo com a gente. Sérgio Pereira, deve ser teu amigo, Ana Carolina. Seja bem-vindo aí, é a primeira vez que te vejo nesse espaço. Tem mais aqui, Nívia, não sei quem é. Marciano Pereira, nosso parceiro, obrigado por participar. Está dizendo que está sem áudio, o Sérgio. Está sem áudio. Você está me ouvindo, Ana Carolina? Eu estou lhe ouvindo, professor. Você está me ouvindo, Eduardo? O que a primeira letra do alfabeto disse, eu concordo com a chamada. Está nos escutando Domingos Scartazini? Eu estou... Normalmente estamos ouvindo bem. Ótimo. Grande Omaro, doutor Omaro, agora foi. Maravilha. Ok. Normalmente, quando a gente se escuta aqui, nos encontrando nessa sala, viu, Carlos Eduardo? Estamos numa sala, vamos dizer assim, que não é física, mas é uma sala. Obrigado, Natália Vargas. Obrigado, Fábio Ferim, que diz que está ouvindo. Enfim, estamos com uma audiência muito representativa em quantidade e qualidade. Mas vamos direto aos nossos participantes para uma primeira rodada de caracterização do seu local de fala. Ana Carolina, que alegria tê-la aqui para esse nosso encontro. Muito obrigada. Eu
estou me sentindo, quando a gente combinou, né? Eu falei assim, eu vou estar entre gigantes. E agora, olhando para vocês dois, eu estou realmente me sentindo entre gigantes, né? E eu queria agradecer o convite, professor Israel, o convite do Carlos Eduardo, né? Acredito que o convite primeiro foi para ele, aí conversamos, resolvemos fazer esse grupo assim, né? Para conversar. Achei excelente, porque para mim é uma união de muitos mundos, né? De muitos mundos. Uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu cheguei em Passo Fundo foi o Carlos Eduardo, que nós chamávamos, e nas intimidades ecológicas, muito conhecido pelo Preto, né? Então, uma das primeiras pessoas que eu conheci em Passo Fundo foi o Preto. Eu brinco com ele, ele tinha cabelos longos, pretos, e papéis na mão contra a energia nuclear, falando em salvar as baleias, imagina. Eu achei aquilo um espetáculo, né? E o professor Israel sempre nos esperando na frente da escola, no pé da escada, né? Não pode imaginar, Israel, aquela época minha vida era muito difícil. Hoje todos nós estamos numa vida difícil, né? Mas naquela época a minha vida assim pessoal, individual, estava muito difícil, e às vezes eu fazia um esforço para ir trabalhar. E quando eu chegava na porta, o professor estava com os braços abertos. Lembra, Israel? Você ficava no pé da escada com os braços abertos. Como é que está, pessoal? Vamos lá e tal. Não me recordo se já dizia alegria, alegria, mas era aquele abraço esperando, assim. Aquilo enchia a gente, enchia a alma da gente, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje estou professora da UERGS, muito lutada, né? Professora de uma universidade pública, sempre muito atacada, né? Por ter personalidade, assim como o nosso querido Neja, né? E tudo que normalmente é público e envolve a emancipação popular tem certa resistência, né? E nós que estamos desse lado, nós acabamos, né, recebendo um pouco esses golpes, né? Mas vejam bem, estamos aqui os três, né? Nesse veículo que, embora pareça estranho, eu sou do teatro, mas ainda fico com emoção de estreia. Eu fico assim, enquanto não começa a falar, parece que meu coração vem aqui, né? Porque nós fomos feitos no presencial, né? Eu sou do tempo do presencial. Então, assim, falar para uma câmera, considerar a intimidade, embora um amigo esteja numa casa e outro no outro, isso aí é um desafio. Mas acredito que a amplitude do que fica depois, né, professor e Preto, assim, nós sabemos que deixamos uma coisa ali registrada para poder a outra pessoa ler e ouvir a hora que pode. Eu acho isso fantástico. Então é isso. Que legal, obrigado. Doutora Ana Carolina Martins da Silva, professora da UERGS. Pois é. Grande já ser posso humano, dar obrigado. Receita. Virei doutora, já posso dar receita. Não, brincadeira, doutora em letras. Doutora em quê mesmo? Agora que me desculpe o lapso. Doutora em letras. Eu fiz o doutorado em letras. É minha formação básica, né? Formei-me em letras na UPF e depois fiz um mestrado em comunicação social num projeto interinstitucional entre a Universidade Metodista de São Paulo e a UPF. A UPF era a casa, a nossa Universidade de Passo Fundo era a casa, e os professores, o meu título todo saiu da Universidade Metodista de São Paulo, né? E o doutorado, então, eu quis fechar o ciclo ali, eu fiz novamente em letras, sou doutora em letras. Grande trajetória, Maria Carolina. Tinha a Maria Carolina. A Maria Carolina era a nossa psicóloga. Ana Carolina. Grande Ana Carolina. Preto, Eduardo, fala alguma coisa, Preto, me ajuda. Carlos Eduardo, sinta-se à vontade. Professor, uma questão de ordem, vamos estabelecer tempo. Eu acho assim, nessa pontuação que, primeiro, agradecer, né, eu acho que tanto a disposição da Ana, da própria provocação do professor Israel, né, tão bom ver a figura do professor na porta de uma escola, né, da professora Ana, nos recebendo, nos esperando. Então, essa vontade humana, para mim, ela é muito importante, desde que ela parta de um processo de reciprocidade.
Então, eu te agradeço de me comparar com um ambientalista, e me emociona muito, porque me coloca na condição de figura humana tão igual à de vocês. Isso me deixa feliz ser convidado para um programa que fala em construção, que aceita a diversidade, a pluralidade, que tenta romper com um mundo extremamente violento, ríspido, ignorante, e a gente está usando esse tempo de fala para dizer que eu sou um sujeito latino-americano, sem dinheiro no bolso, mas com muitos amigos importantes. Carolina, muito legal você lá lembrar do tempo de universidade, para mim, na UPF. Também foi um tempo muito difícil falar em meio ambiente naquela época, a gente era discriminado mesmo falando em liberdades, em autonomia, em democracia, em direitos, né? Eu vim nesse processo desde a minha infância, de ouvir os meus avós dizer para não sujar a água, porque era a mesma água que molhava e regava o que a gente comia, que vinha do quintal. Eu me conheço por gente em Passo Fundo, nasci aqui, né? Em berço das águas. Então, essa intimidade com a natureza sempre me foi imposta pela vida. Então, eu acho que é um doutorado fazer tudo que eu fiz em termos de percepção, de entendimento, de luta, de levantar bandeiras, de propor processos, porque eu daí, numa coincidência enorme, consegui ver o mundo de cima muito cedo, vi quanto nós éramos pequenos, quanto nós precisávamos de tudo isso que está aí, quanto nós nos servimos disso, quanto isso nos traz como realidade. Essa tecnologia, Ana, apesar de a gente estar com uma dificuldade aí agora eu estou fazendo programas sem ver a operacionalização. A rota legal, eu acho que vocês me veem, então eu consigo transbordar essa minha emoção de estar num momento desse, com esse cenário. E a Ana, tem a rede, nós estamos falando em rede, né? E aí eu me lembro da minha trajetória mesmo, eu não sei se é o momento de a gente falar isso, bem de colocar-me como uma pessoa no lugar de fala, né? Então essa responsabilidade para mim, ela está posta quando eu chego daí, Ana, naquele processo de distribuir papéis aí, de criar uma ONG, de trabalhar no processo constitucional. Nós fomos para a Constituinte sem ter o que nós temos hoje de estrutura, de movimento, né, de ferramentas. Foi o representante, né, Preto? Você foi o representante do Rio Grande do Sul na Constituinte de 1988. Na verdade, Ana, eu estava pertencendo a um grupo chamado Comissão Interinstitucional de Ecologia para a Constituinte. E essa provocação nasceu aqui em Passo Fundo, num encontro realizado aqui, que a gente chamou lideranças fora do Estado, inclusive para discutir como o movimento social ecológico se reportaria no processo constitucional. Escolheríamos candidatos, quais seriam os programas, que dialógica seria essa relação de representatividade no espaço do poder. E foi isso que a gente construiu em Brasília. Eu já tive a felicidade de morar em Brasília nos anos 70. A minha identidade é 512-105, no Distrito Federal. E nós éramos 500 mil pessoas ali falando sobre meio ambiente. Um professor lá, eu fiz técnica em construção civil, uma conclusão no meu segundo grau, na escola Elefante Branco, dentro do plano piloto, e o professor falava em direito ao sol, né? Ele estabelecia essa relação com a natureza, a brincadeira de que a árvore do cerrado é torta, né? Para fugir do facão do gaúcho. E eu tive uma intimidade com a cidade, com o lugar, construir aquilo, chamar movimento indígena, movimento sindical, que seria esquerda, muito minoria, artigo 225. Né? O processo da Rio 92, a construção daquilo ali tudo, eu estava envolvido no processo antinuclear, a Ana reporta muito bem isso. Eu lembro que, como movimento, a gente impôs dentro do parlamento uma reunião, eu cheguei a ter uma reunião com o presidente da República para discutir, colocar um CAL nos testes nucleares da Serra do Cachimbo. Eram testes nucleares, não eram ciência a favor de energia, né? Não era a favor de ciência na área da medicina, era nuclear bélica. Na época, o Itamar Franco aceitou isso, a consignação do país, quer dizer, uma ratificação no Tratado de Tlatelolco, que era a não proliferação de armas nucleares. Mas eu aqui em Passo Fundo, né, Ana, o projeto Pedra Musgo foi uma experiência muito bacana, meio riponga, né, mas super política, levou outras bandeiras para a cidade, e a gente fez isso no Estado, conseguiu fazer isso no país. Eu tive a oportunidade de viajar por várias, e aí se falava nas escolas, né, o quanto as universidades têm campings, né, das diversas áreas de conhecimento. Você vê ali que sem ciência não faz nada, sem educação não faz nada.
mas sem meio ambiente a gente não faz nada disso. Que maravilha! Que privilégio poder ouvir a tua história, Carlos Eduardo. E nós estamos te enxergando muito bem e te ouvindo muito bem, né, Carolina? Sim, sim. E antes de passar de novo a palavra para ti, querida professora, nós vamos aqui dar um espaço para as pessoas que estão interagindo com a gente, né? Meu amigo Sérgio Borti, lá de Tangará da Serra, Gilmar Azevedo, nosso conhecido aqui, que faz um registro carinhoso aí ao nosso encontro, te nomeando a mim e ao Carlos Eduardo. O Júlio César de Oliveira, do Espírito Santo, dá boas-vindas. Do nosso grupo de pesquisa. O Júlio César é do nosso grupo de pesquisa. Eu já disse para ele que o primeiro encontro que o grupo de pesquisa vai ter presencial vai ser lá no Espírito Santo. Quando ele vê, nós estamos descendo. O Júlio Capixaba de Turboais, uma grande escola política para mim, né? O Nasser, na área da agricultura ecológica, foi um grande mestre para mim também. Tive experiência, conheço Vitória e outros recantos, Serra do Caparaó, Pico da Bandeira, estão tudo nas bordas desse estado aí, né? Que maravilha! O sobrinho da professora Terezinha Pan, uma pessoa muito querida, reconhecida aqui em Passo Fundo, a Maria Aurora, o Fábio Perim, lá de São Domingos, conterrâneo, enfim, algumas das pessoas aqui, a Maria Tita, filha do seu João Maria, pessoa muito querida, o Danilo Cujava, meu irmão, que também nos acompanha sempre em nossos encontros, a quem nós agradecemos. Eu vou pedir para as pessoas, né, que estão nos dando esse privilégio de nos acompanhar, de acompanhar esse conteúdo, que considerem a possibilidade de levar mais adiante, né, essa construção, esse canal de construção e em construção. Ana Carolina, a palavra está de novo contigo para que você faça um recorte aí, uma mensagem que você gostaria de passar para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, essa questão da mensagem tem a ver, né, com o título que nós havíamos pensado em colocar, que era sobre o discurso e o que o discurso teria a ver com a prática, né? E eu, inclusive, brincava com o professor Israel que eu separei aqui no meu computador alguns ditados populares que têm a ver com discurso. Então, eu separei alguns, por exemplo, diga com quem anda, que eu lhe direi quem és. Diga, que eu lhe direi quem és. Outro, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? E o outro, quem cala, consente. Então, esses 3 ditados que eu separei para abrir uma conversa muito rápida, né? Porque temos pouco tempo, mas é tudo provocação, não temos nenhuma intenção de fechar nada, ao contrário, nossa ideia é ampliar os debates, né? Mas, assim, esses 3 ditados, eles condensam um pouco dessa responsabilidade da fala e do discurso, né? Veja, se fala em texto e discurso, o que é texto e discurso? O texto, ele é a materialidade, ele é a sintaxe, a gramática, né? O discurso é o que se pode depreender, o discurso é social, né? E nesse sentido, é interessante que a gente se preocupe em alguns momentos com o que a gente ouve, porque às vezes na superfície desse texto ele diz uma coisa, mas na profundidade dele e na forma como ele se manifesta dentro do social, a gente percebe que ele diz outra coisa bem diferente. E nós, atualmente, estamos sendo, assim, agredidos sistematicamente por palavras mas palavras de má índole, palavras... quando eu era criança, lá no interior de São Borja, se dizia assim, quando a criança dizia muito palavrão, a minha mãe dizia, fulano é boca suja, né? Fulano é boca suja. A gente ficava pensando assim, por que será que é boca suja? Imagina, a gente criança, né? E não entendia o que a mãe queria dizer, que aquela criança não era para a gente brincar porque era boca suja. E hoje, hoje, para mim, eu tenho essa sensação, em alguns momentos, quando eu ouço algumas pessoas falando, me vem aquela expressão da mãe com aquele, sabe, é boca suja. Porque
o que nós estamos sendo acometidos não é só uma circunstância violenta, de gestão irresponsável, de estupidez, de violência contra o meio ambiente, de violência contra o ser humano, contra as diferenças de ser alma, né? Seja na questão de gênero, seja na questão de opinião, seja na questão religiosa, enfim, o que nós estamos vivendo hoje é uma violência bárbara, concreta. Agora, o discurso, né, o que vem socialmente embutido nas palavras de algumas pessoas é uma coisa muito grave. Então, nós conversamos rapidamente sobre o que nós íamos falar, né? E aí a gente disse assim, olha, seria importante a gente combinar isso com as pessoas, né? Será que o que você fala é o que você é? Então, um pouquinho antes de começar aqui, eu me lembrei dos ditados, porque no NEJA eu trabalhava com português, né, produção textual e tal, e eu usava com os adultos, eu usei 2 ou 3 vezes os ditados populares para a gente abrir o debate e tal, né? E aí eu pensei, eu vou levar uns ditados populares. Então, hoje, né, essa questão do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, é uma coisa impressionante, né? Uma coisa impressionante como isso existe. E eu queria trazer novamente o Preto e já passar a palavra para ele, porque, como eu disse, a minha fala é o meu trabalho, com meus alunos dentro da sala de aula. E eu sempre falo para eles a questão da argumentação, né? A argumentação ela precisa ser cooperativa. Quando você vai fazer uma argumentação, você precisa abrir um espaço para o outro vir e se expor e dizer o que ele está pensando. E depois você tem que embasar aquele seu argumento com uma série de contribuições que seja para a evolução, como o professor muito bem disse, para a evolução humana. Então, eu acho que se tem alguma mensagem, é isso, seja coerente, né? E o Preto, já passando para o Preto tem isso, né? O Preto sempre falou sobre os direitos humanos, sobre como que as pessoas deveriam ser atendidas às suas necessidades básicas, no amor, na felicidade. Eu só ouvi palavras boas dessa pessoa. Só palavras boas e de justiça social e de afeto, de construção. E hoje, né, eu brinco com ele que nós estamos ficando velhinhos, e eu digo que é lindo ver que ele é um exemplo de coerência entre discurso e prática, né? Então, eu queria que o Preto, se possível, contasse aí o trabalho que ele está fazendo hoje, que é extremamente maravilhoso. É isso. Que legal, professora. O Carlos Eduardo já levantou o dedo, né? Já está chegando a vez de você falar, né? E muito importante. Pois não. Não, pode falar. Essa questão da importância, se modera aí, moderador. Não, pois então. Aqui já tem as pessoas que estão interagindo com a gente aqui, né? Destacando sobre esse impacto, né? Aqui o Marciano usa o conceito de narrativa, nós falamos de discurso, e nós já debatemos aqui, Preto, o discurso do ódio, né? Para a gente entender a sociedade na qual nós estamos inseridos. O nosso canal aqui, a propósito, abre com um videozinho falando da importância das palavras, até algo assim bastante chocante. Eu falo da energia das palavras, né? Escrevi um texto que será publicado na sequência no site do amigo professor Ney, né? Sobre essa questão das palavras, né? Que está na cultura filosófica de Platão, que está na cultura do cristianismo, né? Que as palavras têm poder. Né? E a retórica, né, antes que ajuda a construir o discurso, né, Ana Carolina, né, uma técnica, né, de construção do discurso, ela é muito bem usada pelas pessoas, né, seja nos discursos políticos e seja com a utilização da inteligência artificial, né, do mundo digital. Então, essa é a complexidade na qual nós estamos inseridos. E nada mais importante, Preto, do que falar dessa questão da responsabilidade ou da coerência entre discurso e prática. Exatamente. Discurso e prática. E aí nós estamos diante, né, de uma pessoa que tem legitimidade para falar isso, Carlos Eduardo. É muita responsabilidade, viu? Mas é legítimo. Que eu assumo essa responsabilidade. A tecnologia teve na minha infância uma coisa
como eu disse, quando eu fiz aquela, não foi uma figura de linguagem, quando eu disse que eu vi o mundo de cima, desde muito pequeno, o meu pai como aeronauta, então eu nasci, bem dizer, no ar, né? Então eu já tive essa oportunidade. A tecnologia do tempo do telefone de manivela, mas a gente já sabia o que era telefone, como é que funcionava, que eu estava num lugar, né, física. Eu vivi no meio de biblioteca, meus pais sempre proporcionaram muita leitura, né? Então conhecer várias versões, os vários atores, essa imaginação de mundo, né? Eu tinha aqui 5 anos, verso das folhinhas, quem tem mais de 60 sabe o que é isso, né? As folhas de calendário, de parede, é uma cartolina hoje, né? E acreditem, eu fazia plantas desses elevados, dessas cidades urbanas hoje, né? Não é mais estradinha, rua. Esses elevados, passar por cima, por baixo, enchia uma cartolina daqueles desenhos. Depois eu fui ver que a gente tem aqui de novo para alguma coisa. Tá? Então, na questão do místico, do religioso, a questão de você fazer da sua dialética, da sua prática, né? De você fazer da sua oratória seu gesto cotidiano. E minha mãe sempre foi muito disso, de dizer, olha, se afirme, ninguém te diminui, você não ofende ninguém, você é igual a todo mundo, a pessoa pode faltar um dedo, um braço, pode ser um gay, não se discute nada, a pessoa é o que ela é. Então, essa é a nossa posição de ser. Qual é a nossa responsabilidade aqui de fazer alguma coisa que a nossa prática seja mais próxima do nosso discurso? E que esse nosso discurso ele tem que ser comum, ele tem que ter um acordo, ele é interdependente, eu preciso de tudo que está aqui para me servir para isso que a gente está fazendo. Então, usar a mídia, isso aí faz muito tempo que faz na minha vida, e tudo isso, gente, sai da natureza. Quando a gente faz aquela questão do... Eu queria voltar ali às 3 figuras que você usa, né, Ana? Da questão, assim, ó, anda-me com quem quais são as 3 frases que você usa? Anda-me com quem anda. Eu recolhi justamente para a gente debater, né? Tá. O diga com quem anda, que lhe direi religioso. quem é. Isso. O outro é faço o que eu digo e não faço o que eu faço. E o outro é quem cala consente. Gravíssimo, né? Esse é gravíssimo. É isso que deixa esse tema bastante atual. Ele é muito bonito porque, assim, ó, para construir esse consenso de que alguma coisa está acontecendo agora e eu tenho a ver com isso, eu acho que com a Ana e com o professor eu seguidamente coloco alguma coisa assim como mudar o nosso modelo de produção e consumo, né? Então, o que nós precisamos fazer hoje como seres humanos que precisamos da natureza, que nos servimos da natureza e intervimos muito negativamente nessa grande teia da vida. Nós nos servimos cotidianamente de tantos serviços ambientais que a gente não consegue imaginar. E para isso funcionar, tem uma cadeia. Eu acho que o vírus, ele é muito representativo naquela figura de linguagem, né? De que se acontecer alguma coisa aqui nesse cantinho do mundo, vai afetar o mundo inteiro. A biologia vinha contando isso há muito tempo, né? Tem uma frase que diz, se uma borboleta bater as asas nos Andes, a África fica sabendo. E o vírus veio de forma material nos dizer isso. Então, gente, essa crise que está aí posta pela Covid-19, ele é resultado de uma relação humana com a natureza desvairada, maluca, fora da lógica. O ser humano acha que os recursos naturais, a água está aí para benzer, não está aí para nos lavar, não está aí para nos limpar, não está aí para nos manter, porque a gente não vive sem água, e o desrespeito ao ar, né? Então, nessa luta toda que eu tenho, Ana, o que eu estou fazendo hoje? E quando eu falei do projeto Pedra Musa, né? Uma das necessidades básicas, essenciais do homem hoje, nesse conurbado, nessa forma de organizar, é comer, né? A gente precisa de comer, sempre precisamos de comer. E diz que um dos grandes impactos produzidos hoje pela sociedade humana na natureza é em busca desse alimento que nós desperdiçamos, 50%. 50% do que é produzido é jogado fora, é desperdiçado. Da água tratada é desperdiçado. Do telefone, depois que ele passa metade da vida útil dele nas nossas mãos, ele é descartado. Então, essa relação humana hoje, de cotidiano, de fazer, é que nos coloca na posição daquele ser, né, Ana? O que eu estou fazendo? Qual é a minha prática? De eu ser omisso, essa desgraça que está aí governando o país hoje, melhor verdade, Deu uma travada no teu áudio, Carlos Eduardo.
Eu acho que é que a internet ela tem isso, dependendo da forma como você se movimenta na frente, né? Eu já aprendi, logo que eu comecei a dar aula no remoto, professor Israel, eu ficava assim, aqui no meu pescoço, eu tinha que passar um sprayzinho, não vou dizer o nome, mas tipo aqueles que o pessoal do jogador de futebol passa, sabe? Eu tinha que passar assim, porque eu ficava com o pescoço duro, assim, que doía. Porque se a gente fazia assim com as mãos, pronto, você foi à internet, né? E eu acostumada a explicar e me movimentar, então eu me acostumei. Eu, por exemplo, aqui, ó, eu estou com os braços cruzados, estou com as mãos cruzadas. Caiu, Pretinho. Eu estou com as mãos cruzadas, assim, ó, no colo, para não ficar mexendo as mãos, porque se a gente fica mexendo as mãos, a gente acaba prejudicando, né? Então, o meio é a mensagem, já dizia o McLuhan, né? Um pouco a gente se manifesta de acordo com as circunstâncias do próprio meio, né? Que no caso aqui é o YouTube e essa questão da internet. Como eu acho que ele caiu, professor, eu não sei se o senhor quer encaminhar alguma coisa, eu não sei quanto quero mais lhe tempo fazer uma mais a das gente tem. perguntas que até achei que não daria tempo para a gente fazer, mas como Diga, o Preto caiu, acho que você pode nos ajudar. Nessa diga. questão da linguagem, do discurso e da linguagem machista, né? Sim. Esse é um debate que vem ocupando a academia, e olha o que o meu amigo Sérgio pergunta. O que você está achando sobre o pronome neutro? Então, hoje já é de bom hábito você, ao saudar, saúda a todos, todas, e agora tem o pronome neutro Todes. também. Como? Sim. Todes. Todes. Substitui pelo E. Então, não Sim. sei se você quer comentar. Posso comentar, seria excelente. Até o professor Gilmar Azevedo está aí. Nós conversamos um pouco sobre isso quando eu apresentei O País das Mulheres, que é um livro da Gioconda Belli, onde, numa das páginas do livro, é um país que é dominado por homens e mais ou menos como nós temos hoje, né, a nossa configuração da sociedade, embora as mulheres trabalhem, façam tudo o que fazem, ainda os postos, né, de comando ainda são todos masculinos, em grande parte, né. Então, nesse país fictício, que é uma representação mais ou menos da Nicarágua, ela com algumas amigas, elas resolvem, as personagens, né, são mulheres, elas resolvem fazer um partido só de mulheres e tal, e aquilo vai dando certo, e aí elas assumem o poder. O livro é fantástico, é O País das Mulheres. Elas assumem o poder e dali elas começam a transformar todo o país de acordo com a mentalidade feminina. É muito lindo, não vou dar spoiler por causa do tempo. Mas, dentro do livro, existe uma colocação que hoje nós discutimos isso muito, até com a questão da decolonialidade, né? Que é a questão de fazer uma resistência, inclusive nas palavras, porque nós queremos mudar as mentalidades, né? No que sabemos que é contra a vida, né? Então, por que não nas palavras? Né? Logo que se começou a usar o termo afrodescendente, por exemplo, olha, o que isso virou piada, o que foi desrespeitado, o que foi uma avacalhação e tal. Agora, se você diz italiano, tudo bem. Se você diz polonês, né, descendente de polonês, tudo bem. Né? Agora, se você diz afrodescendente, virou piada. Então, e hoje já é natural, já foi uma coisa que mais ou menos a gente se acostumou, né? A questão do homossexual, que começou a se discutir para dizer homoafetivo ao invés de homossexual, para não ficar apenas uma coisa ligada a uma característica mais biológica do ser humano, mas sim na questão da afetividade, né? Então, há uma série de palavras, e eu reporto na questão da ecologia, pena que o Pretinho não está aí, mas ele vai se lembrar, quando o pessoal chamava agrotóxico, o pessoal chamava de defensivo agrícola. E os agrotóxicos, eles foram uma química produzida na Guerra do Vietnã para secar as árvores, matar as árvores, para os norte-americanos conseguirem achar os vietnamitas e fuzilá-los. Então, quando a guerra acabou, né,
é muito semelhante com a história do Vietnã é muito semelhante com a história do Rio Grande do Sul, né? Os Estados Unidos passaram 10 anos perdendo a guerra e até hoje eles contam como se tivessem ganhado. Então, o Rio Grande do Sul tem um pouco isso também. Passou 10 anos perdendo uma guerra, sofrendo, né? Sofreram horrores, irmão contra irmão, né? Como diz a música do Silva Rio, e até hoje eles cantam como se fosse uma coisa fantástica. E passaram 10 anos se matando num negócio que não chegou a nada, terminou com uma jogatina de palavras ali, troca de interesses, como dizia o Brizola, e terminou o negócio. Depois de mais gente morrer, violência, criança, cachorro, gado, tudo. Mas enfim. E quando terminou a guerra do Vietnã, eles não sabiam o que fazer com aquele veneno. Aí ele veio a famosa, né, agricultura química. Então aquilo se transformou em adubo químico, em defensivo químico, e eles usavam a palavra defensivo agrícola. E o movimento ecológico conseguiu derrubar aquilo e não, isso não é defensivo agrícola, isso é agrotóxico. Então, as palavras, elas precisam, como é que se diz, dar nome aos bois, né? Então, essa questão do todes, por exemplo, está... Aí a gente estava discutindo com o professor Gilmar Azevedo, num evento bacana que ele tem. Gilmar, eu te sugiro que tu ponha aí a divulgação no chat, sobre as autoras latino-americanas, e nós estávamos conversando sobre isso. Será que ela levou uma discussão que já existia para o livro, ou será que essa discussão do usar o E veio do livro, porque está lá numa das páginas do livro? Então, ao invés de você dizer todos e todas, ou você usar o arroba, né, para dizer todos e todas, ou você nominar todas as identidades, né, de gênero que nós temos hoje, você usa o E. Então, o E substituiria todas essas... Porque, assim, como é que eu vou explicar? Para a pessoa que não se sente fora do seu corpo, entende? Isso é bobagem. Agora, para uma pessoa que caminha dentro de um corpo com o qual ela não concorda, porque não é um corpo com o qual ela se sente ela, isso é muito difícil, né? É a mesma coisa. Eu me lembro que eu ouvi uma vez... Eu era adolescente, mas imagina, logo na adolescência, né? Eu espero esquecer, porque quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai esquecendo, né? E eu sempre penso assim, ai, Deus me ajuda, um dia eu quero esquecer isso. Eu me lembro que tinha um garoto que era muito lindo na minha escola, e as gurias estavam em torno dele, assim, ele estava mostrando umas fotos e tal, e eu também, né? As gurias eram apaixonadas por ele também, eu era também do mato, mas eu achava ele coisa mais linda, e eu cheguei assim para ver as fotos, e ele olhou para mim e disse assim, tu não, tu é feia. Aquilo, porque eu nunca na minha vida tinha pensado se eu era feia ou não era feia. Não era uma coisa que estava no meu universo. Não era uma coisa, porque a gente morava para fora, o pai e a mãe, bichinho, cachorro, comida, passeio, a gente não saía muito. Que fantástico. Diga. Que fantástico você compartilhar essa experiência. Desculpe estar te interrompendo. Não era uma coisa que estava no meu imaginário. Então, para quem não tem isso, entende? Então, para a pessoa, por exemplo, que é heterossexual e está dentro, o homem está dentro do corpo do homem, a mulher está dentro do corpo da mulher, ela pode ouvir, dizer todos e pensar assim, ai, que bobagem. Mas para a pessoa que sistematicamente cresce ouvindo uma referência a ela que não é ela, é terrível. Então, sim, nós temos que evoluir nas palavras, temos que evoluir até mesmo na questão das discussões do discurso de ódio, porque, como se diz, o texto é uma coisa, é construída com palavras, com gramática, com sintaxe, né? Agora, o que faz com que uma pessoa que recebeu o dom, né, da natureza, de ter aparelho aqui, construir o aparelho fonador, a natureza levou uma vida para construir o ser humano com o aparelho fonador todo adaptado, né, aqui a traqueia, pulmões, não sei o quê, e aí a pessoa abre a boca, né, como a gente vê nos discursos, muitos discursos oficiais, não vou mencionar nomes, né? E a pessoa abre a boca, sabe? E diz uma coisa, isso aí pega e enfia lá, assim, aonde? Mas o que é isso? Isso diminui a humanidade. Isso diminui a humanidade. Todo o processo de evolução é diminuído. Por quê? Porque
A ideologia não é só o que você fala. A ideologia é a estratégia que você usa para dizer o que você diz. Então, é muito... A questão do discurso é fantástica, né, professor Israel? O senhor é doutor em psicologia, sabe? Mas não dá para falar rápido, né? Porque é uma coisa fantástica. Às vezes a gente acha assim que a ideologia está ou no que está escrito, naquela palavra fria que está escrita ali, ou no que a gente entendeu que a pessoa quis dizer, e aí a gente se sente muito esperto, porque eu entendi, ele disse tal coisa, mas ele quis dizer tal coisa. Mas a ideologia está na forma, na estratégia, como a pessoa constrói aquilo ali, para criar uma ação social, porque o discurso ele é uma ação social. Ele tem um envolvimento com quem ouve, com a circunstância onde ele está, como é que ele acontece. Então, a nossa situação hoje é muito delicada. Vou deixar você falar, Israel. Se deixa, eu vou, né? Professora. Que aula, professora, que aula. Entre outras coisas, enquanto eu tentava assimilar o que estava dizendo, a gente vai estabelecendo relações, né? Sim. E acho que essa tua história é muito bacana quando você falou de uma palavra, né, de um adjetivo. Isso me faz lembrar para mim um dos pais da linguagem, né, o Platão, que dizia que a palavra pode ser, a linguagem pode ser um remédio, né? Ela pode ser um veneno. Pode ser um veneno. E para ti, aquela palavra te impactou, certamente, né? Você teve que usar de esforço para não. Para muitas pessoas, as pessoas, dependendo da linguagem no qual ela se torna, se ela está inserida, ela se torna uma pessoa violenta, uma pessoa sem condições de desenvolver habilidades sociais. Então, a linguagem, o discurso realmente tem muito poder. E pode sim, as palavras, elas têm muito poder, elas têm energia, eu costumo dizer, né? Quando você fala dessa perspectiva, né, de que cada ser de nós é além do próprio corpo, isso precisa parar para pensar, né? Porque nós vamos além do nosso próprio corpo de uma caracterização através de algumas palavras que representam coisas que às vezes não dão sentido, né? Nós já ultrapassamos o nosso tempo aqui previsto, né? Fique à vontade, professor. Mas eu quero, assim, agradecer muito a participação tua e a participação das pessoas que estão interagindo aqui. Tivemos uma qualidade de audiência, assim, fantástica, né? Obrigado, professor. Olha aqui a Maria Aurora Pavim, nossa parceira, interessante todos. Muito bem explicado, parabéns, Ana Carolina, né? Obrigado, também lhe agradeço a explicação, né? E agradeço a pergunta do amigo Sérgio Boa. Nossa, até me permite, se me permite, Israel, eu queria agradecer ao Sérgio a oportunidade de poder falar sobre isso, porque quem está assistindo, ele está tendo a soma do que nós estamos falando. Nós estamos aqui no calor, né? Como eu sabia que a gente tinha horário curtinho, eu me preocupei para não falar muito, e com medo da responsabilidade do que eu estou falando. Então, eu agradeço ao Sérgio a oportunidade da gente falar sobre isso, e peço que não fique chateado com o tom, do jeito de falar, eu sou apaixonada para falar, e agradeço quem comentou, dizendo que foi bem explicado, agradeço, porque é importante isso para a gente, né? Porque quando a gente está falando, a gente se empolga, mas não sabe se aquilo ali saiu, né? Se chegou como você estava pensando. Muito legal, muito obrigado. Obrigado, Luana Gaieski, por estar com a gente. Ela está elogiando o nosso debate. E nós vamos encerrar aqui com mais um comentário da Maria Aurora Pavim, que já participou, que já é parceira desse canal. Ela diz: as pessoas não estão se dando conta do verdadeiro sentido da vida, dos cuidados, isso é muito materializado pela trajetória do Preto, dos cuidados com o ar, com a terra, com a água e com o próprio corpo. Eu não canso de insistir, né? O quanto o ser, Carolina, tem que ser educada para se responsabilizar com os cuidados, com a principal ferramenta que ela tem. Desculpe estar te usando no exemplo, acho que isso pode ser mais didático. Professor, eu estou tranquila, confiante. Nós temos que ser educados. Educação, para mim, fazendo isso, está resolvido. A gente ser educado a aprender a cuidar
principal ferramenta que a gente tem, que é o próprio corpo. Isso é muito complexo. As pessoas nem param para pensar sobre isso, a parcela de responsabilidade que elas têm na forma como elas mantêm o próprio corpo, na energia que elas põem para essa máquina funcionar, no alimento, na qualidade desse alimento. Por isso, estou entre as pessoas que engrossam o discurso da alimentação consciente. É muito mais do que saudável no sentido padronizante, mas é consciente de eu, né, conscientemente me permitir absorver esse alimento, tendo consciência da forma como ele é produzida, se é produzida respeitosamente ou não, e eu acho que a Luana Gaeschi aqui é um testemunho disso, né, uma grande defensora, militante da produção agroecológica, e sei que tem parceria aí com o Preto também. Enfim, nós iríamos longe aqui nos comentários, nós já passamos do nosso tempo habitual, e eu queria te dar a palavra novamente, professora, para você fazer as suas considerações finais e encerrar o nosso encontro, por favor. Muito obrigada, professor. Eu lamento que, tecnicamente, o Carlos Eduardo tenha saído do nosso encontro, mas vocês podem acompanhá-lo, ele certamente está em outros momentos falando, é uma pessoa bem importante aí em Passo Fundo, trabalha com agroecologia, com as feiras de agroecologia, né? E, como eu disse, foi uma das pessoas mais importantes da minha vida em termos de ecologia, porque foi a primeira pessoa, assim, o impacto que eu tive, né? Fora de casa. Meu pai é apicultor, foi professor de botânica, então a gente também aprendeu cedo, né, o respeito pelas coisas, mas assim, fora de casa foi um impacto, né, quando eu ouvi o prêmio, e ele se tornou uma pessoa adulta, né, porque éramos todos muito jovens, e coerente, continua coerente, né, eu acho isso bem importante, é um exemplo de prática responsável. E o senhor professor, eu só tenho a agradecer pela felicidade de estarmos aqui, né, como diz o grande companheiro RC, vivendo este momento lindo. E eu quero dizer que é uma alegria e estou à sua disposição. O que eu lhe disse nos bastidores, eu digo agora, eu disse que eu sempre fico muito nervosa quando tem esses momentos assim, mas que eu estava confiante no braço do professor. Eu disse, eu estou de braços com o senhor, pode abrir a câmera aí. Então, essa confiança conquistada com anos de trabalho, né, professor Israel, que o senhor também é muito coerente no sentido de discurso e prática. Então, eu agradeço, deixo um abraço para todos, preservem-se, cuidem dos seus, cuidado com o que se fala, o que se diz, né, cuidado com o que se ouve. Nós não merecemos o que nós estamos passando. Eu acho que essa é a frase principal. O Brasil não merece. O Brasil merece o que nós estamos passando, não merecemos. E que eu espero, na minha fé, né, não passo para ninguém, não obrigo ninguém, né, mas na minha fé eu espero que isso tudo seja superado em nome de Deus. Então, grande abraço. Seguimos fazendo a nossa parte. Isso é muito importante, de estarmos com a consciência tranquila, que estamos tentando fazer a nossa parte para superarmos esse momento difícil da humanidade, esse momento difícil politicamente do nosso país. Obrigado mais uma vez a todos e a todas. Tem mais um comentário aqui da Maria de Fátima Araújo dos Santos, né, nos elogiando pelo encontro. Mais uma vez, obrigado a todas, todos e todes. Exatamente. Seguimos. Alegria, alegria. As palavras têm energia. Com o nosso pensamento e com nossa imaginação, podemos materializar o sentido para as palavras. Participe dos nossos encontros, se inscreva e compartilhe nossa construção de conteúdos para a evolução humana.